Muito bem, seja bem-vindo ao nosso último encontro dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Nos encontros anteriores, nós tratamos da definição de sacramento. No segundo encontro, tratamos sobre o sacramento do batismo. No terceiro encontro, sacramento da confirmação. E nesse quarto encontro, falaremos do mais augusto sacramento, o sacramento da Eucaristia. Convido você novamente, pegue a sua palavra de Deus, pegue um bloco de anotações que vai servir para fazer as anotações adequadas sobre aquilo que nós vamos estudar. Vamos lá, então? Deixa eu projetar a tela. Muito bem, o sacramento da Eucaristia. A primeira coisa que nós devemos saber é que a Santa Eucaristia conclui aquilo que nós chamamos de a iniciação cristã. Observe o que diz a palavra de Deus sobre a Eucaristia. Mateus, capítulo 26, versículo de 26 a 28. Diz assim: Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando na mão o cálice, deu graças e passou a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, para o perdão dos pecados. Ao falar da Eucaristia na vida do cristão, além de entendermos que a Eucaristia conclui aquilo que nós chamamos de iniciação cristã, nós precisamos saber que ela é fonte e o ápice da vida cristã. Aqui está a melhor definição do sacramento da Eucaristia. Ela é fonte e ápice da vida cristã. Aqueles que foram elevados à dignidade do sacerdócio de Cristo pelo batismo, foram configurados mais profundamente por meio da confirmação, agora por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. E observando esse aspecto de ser fonte e ápice da vida cristã, que nós entendemos por meio do ensinamento do Papa João Paulo II, que a igreja vive da Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Todos os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos, as tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e à Sagrada Eucaristia se ordenam, pois a Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Mas quais os nomes que nós conhecemos esse tão magnífico sacramento? Primeiro, Eucaristia, porque é uma ação de graças a Deus. Conhecemos esse sacramento como ceia do Senhor, porque se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera da sua paixão e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro na Jerusalém Celeste. A gente pode observar isso no livro de Apocalipse. Chamamos o sacramento de fração do pão, porque este rito que é próprio da refeição judaica foi utilizado por Jesus, quando abençoava e distribuía o pão como presidente daquela mesa. E é por meio desse gesto que os discípulos o reconhecerão após a ressurreição. Se recorde dos discípulos de Emaús, que não reconheceram Jesus enquanto estavam a caminho, mas quando ele parte o pão, a fração do pão, eles reconhecem, é o Senhor. É conhecido como memorial da paixão do Senhor, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da igreja. O sacrifício da Eucaristia não é um sacrifício diverso ou diferente do sacrifício realizado por Cristo na cruz. É o mesmo. E a Eucaristia atualiza, torna atual para nós este sacrifício. Há 2000 anos atrás, o sacrifício de Cristo é um sacrifício cruento, isto é, com derramamento de sangue. Hoje, o sacrifício eucarístico é o mesmo sacrifício de há 2000 anos atrás,
mas é um sacrifício incruento, não tem derramamento de sangue. E é chamado também de comunhão, porque por esse sacramento nós nos unimos a Cristo e nos tornamos participantes do seu corpo e sangue. Esse sacramento, o sacramento da Eucaristia, ele está intimamente ligado com as grandes virtudes teologais: fé, esperança e caridade. São chamadas de virtudes teologais porque tem Deus como objeto primário, direto. Então, ele está intimamente ligado com a virtude da fé, a virtude da esperança e a virtude da caridade. Vamos dar uma olhadinha? A Eucaristia, o sacramento da fé. Ela é, de fato, verdadeiramente mysterium fidei, mistério da fé. Sim, a Eucaristia é um mistério da fé. E desse modo, por ser mysterium fidei, mistério da fé, ela exercita e aumenta essa virtude teologal da fé. Ela exercita a fé porque todos os mistérios exigem de nós um ato de fé. Não esqueçamos, a Eucaristia é um mistério da fé. A palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, pega a sua palavra, abre lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: a fé é fundamento daquilo que ainda se espera, é a certeza ou prova de realidades que não se veem. Veja bem, pelo seu caráter de mistério, ela não é contrária à nossa razão, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos esgotar a explicação do mistério da Eucaristia, deixando-se ainda algo oculto. Veja no caso de Deus mesmo. Deus não é contrário à nossa razão. Podemos conhecer algo de Deus através da luz da razão, luz natural da razão, mas há algo de Deus que ainda nos fica oculto e que nos foi revelado pela divina revelação por nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda continua algo oculto. Nós não conseguimos esgotar todo o conhecimento de Deus. Por isso, a Eucaristia, enquanto mysterium fidei, mistério da fé, ela exercita a nossa fé. Ela é, como diz Hebreus, é a certeza daquilo que não se vê. A Eucaristia exercita a fé porque ela exige de nós um intensíssimo ato de fé que supra a fraqueza dos nossos sentidos. Veja bem, para os nossos sentidos externos, visão, audição, olfato, tato e paladar, após a consagração, existe sobre o altar pão e vinho. Quando o padre consagra a Eucaristia, quando nós olhamos para ela na mão do sacerdote, nós vemos ali a aparência do pão, a aparência do vinho. Quando nós comungamos, nós sentimos o gosto do pão, o gosto do vinho. Ao comungarmos também, o aroma que vem à nossa narina é o cheiro de pão, o cheiro do vinho, a fragrância do vinho. Então, os nossos sentidos externos, após a consagração, captam aquilo que é externo. Só que nós sabemos, por meio da fé, que aconteceu ali um milagre que nós chamamos de transubstanciação, transformação da substância. Isto é, algo é formado pela sua substância e pelo seu caráter estético, externo. O caráter externo, aquilo que em Aristóteles ele chama de acidentes, que é a aparência, a textura, o sabor, continua o mesmo, mas a substância muda. Já parece pão, mas já não é mais pão, é corpo. Parece sangue, mas já não é mais sangue. Ou parece vinho, mas já não é mais vinho, é sangue. Então, ela exige um intensíssimo ato de fé que supra a fraqueza dos sentidos. É aquilo que nós observamos no hino
de Santo Tomás de Aquino: vem a fé por suplemento os sentidos completar. É aquilo que diz a música de Santo Tomás de Aquino. Ela exercita a nossa fé porque na Eucaristia nós temos a humanidade oculta de Cristo. Nós sabemos que quando Cristo se encarnou e o Verbo de Deus se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, ele assume a nossa forma humana e oculta-se a sua divindade. Na Eucaristia, inclusive, ele esvaziou-se, mas ocultando, inclusive, a sua humanidade. No alto do madeiro da cruz, a divindade de Cristo estava oculta, mas no alto do altar, inclusive, a sua humanidade está oculta, ficando ali a par de nós somente as vísceras do seu amor por cada um de nós. Por isso, a Eucaristia exercita a fé. Mas a Eucaristia não só exercita, ela aumenta a nossa fé. E ela aumenta a nossa fé intensivamente. Veja, a fé é uma virtude teologal. E pelo exercício das virtudes, nós aumentamos intensivamente a fé, porque as virtudes não se aumentam pela repetição de atos, mas pela maior intensidade com que são realizados. Aqui eu quero dar uma rápida explicação. Há diferença entre virtudes infusas, virtudes sobrenaturais e virtudes naturais. As virtudes naturais, nós adquirimos ela por meio da repetição de ações. Por exemplo, se eu vou a uma academia e começo a malhar, pela repetição de determinados atos, pela repetição de um exercício no supino, reto, inclinado, pelo exercício com os braços com halteres, eu consigo crescer na virtude natural da fortaleza. Mas as virtudes infusas, elas não crescem por meio da repetição de atos, mas pela intensidade com que as ações são realizadas. Por exemplo, você crescerá na virtude da fé quando você olhar para a Eucaristia e de forma mais intensa crer que ali está real e substancialmente o Senhor Jesus. Mais intensamente do que você creu na missa anterior. Então, ela crescerá, ela aumentará a fé. A Eucaristia aumenta a fé porque exige os maiores sacrifícios para a nossa inteligência, para a nossa vontade, para os nossos sentidos, para a nossa percepção, para nossos sentidos internos, memória e imaginação. Porque na Eucaristia nós possuímos Jesus e com ele o passado, o presente e o futuro. Possuímos o passado, por quê? Porque nela estão contidas todas as figuras e profecias que anunciavam Jesus. Está contido a figura do maná que o povo comeu no deserto, o pão da vida. Está contido diversas coisas. Está contida a vida de Cristo ali. Está contido o seu evangelho, porque é o próprio Cristo. Está contido o presente, porque a Eucaristia é o centro da ação salvífica sobre o tríplice aspecto da presença real, do sacrifício e da comunhão. Lá nós temos o tríplice aspecto da presença real. Cristo está realmente presente e substancialmente presente. Está contido o aspecto do sacrifício, ela atualiza aquele único sacrifício de Cristo, está contido o aspecto da comunhão. E também nós possuímos Jesus e com ele o futuro, que é o penhor da vida eterna. Pegue a sua palavra de Deus, abre em João, capítulo 6, versículo de 51 a 58.
Escute bem o que diz a palavra de Deus. Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele nos dar da sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 58, 57. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como maná, figura, que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente, diz a palavra de Deus. Então, na Eucaristia, por meio da Eucaristia, nós aumentamos a nossa fé. Não somente exercitamos e aumentamos a nossa fé, mas também a Eucaristia é causa da nossa esperança, de modo que ela é verdadeiramente o sacramento da esperança enquanto virtude teologal. Mas aí nós precisamos responder essa questão. O que é a esperança? Quando nós falamos de esperança enquanto virtude teologal, nós estamos falando que ela é uma virtude pela qual nós confiamos com plena certeza alcançar a vida eterna e os meios necessários para se chegar a ela. A virtude da esperança pretende alcançar alguns bens. São eles, em primeiro lugar, Deus enquanto sumo bem, porque ela é uma virtude teologal, então ela tem em primeiro lugar Deus como seu objeto. Mas também qualquer bem ordenado a conseguir o sumo bem que é Deus. Evitar todo o mal que nos impeça a conseguir este bem. De modo que a Eucaristia é o sacramento da esperança, em razão do objeto para o qual ela está tendendo. Primeiro, a esperança tende a Deus enquanto sumo bem como objeto primário. Ela tende a Deus primeiramente. Em segundo lugar, de forma positiva, os demais bens ordenados à vida eterna. Por isso ela é a raiz de todo bem. E um objeto secundário que é evitar todo mal. Cristo presente em nossas almas pela Eucaristia é a luz que afugenta todas as trevas. E ela é o sacramento da esperança em razão do motivo que ela está fundamentada. Ela está fundamentada na onipotência misericordiosa de Deus, pois nela não é dado somente um auxílio, mas um próprio Deus feito pão de misericórdia para a nossa peregrinação. Mas a Eucaristia não é somente o sacramento da esperança. Ela é o sacramento da caridade, ela é o sacramento do amor. Ela é o sacramento da caridade, pois ela é o Cristo, o Verbo encarnado que ali está, e Cristo sendo Deus, e Deus é amor, conforme diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Por meio da Eucaristia, nos unimos a Cristo, permanecemos em Cristo e Ele em nós. Pega a sua palavra, olha o que diz, versículo 56. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por meio da Eucaristia, nós somos cristificados. Pela virtude desse sacramento, há uma certa transformação do homem em Cristo. Versículo 57 do Evangelho de João. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, diz a palavra de Deus.
De fato, nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre os poetas, somos até a sua linhagem. Por meio da Eucaristia, nós alcançamos a vida eterna. É isso que diz a palavra de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Continua a palavra de Deus dizendo assim, em Jesus, no versículo 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Versículo 58, esse é o pão que desceu do céu, não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. É por isso que ensina o Concílio de Trento, Deus, Jesus, quis que o penhor da nossa futura glória e de nossa eterna felicidade. De modo que a vida cristã não é possível sem a Eucaristia. Ela é o mistério da fé, mysterium fidei. Ela é causa da nossa esperança e nossa união na caridade divina. E onde é que nós podemos experimentar tudo isso da Eucaristia? Na Santa Missa. Não há algo que glorifica mais a Deus do que a Santa Missa. Primeiramente, porque a Santa Missa ela é o exercício da função sacerdotal de Cristo. O sacerdote principal na missa é Cristo, que age por meio da pessoa do ministro ordenado. De modo que a glória que Deus recebe em uma única missa pode ser lá no meio da fazenda, lá no lugar mais ermo, na capelinha mais humilde do mundo, com as pessoas mais simples e ignorantes do mundo. A glória que Deus recebe por uma única missa é maior do que toda a glória que ele recebeu e recebe ou receberá de todos os anjos e santos durante toda a história e eternidade, inclusive da bem-aventurada Virgem Maria. Por quê? Porque a glória que Deus recebe na missa é uma glória infinita em razão do sacerdote principal, que é Cristo Senhor, que é Deus mesmo. Desse modo, nós precisamos entender o seguinte: quando nós vamos à missa, nós temos objetivos para ir à missa, finalidades. Nós não vamos à missa somente para nos sentirmos bem. Nós precisamos, de fato, participar da missa tendo essa consciência. Se nos sentirmos bem, louvado seja Deus. Se não, precisamos cumprir e ir em busca dessas 4 finalidades. A primeira finalidade é a chamada finalidade latrêutica, é a finalidade de adoração. Vamos à missa para prestar um culto agradável a Deus, adorá-lo. E isso é um dever de justiça. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. É justo e necessário, é nosso dever e salvação. Segunda finalidade para a qual participamos da missa é a chamada finalidade eucarística, agradecimento, ação de graças, agradecer a Deus por todos os dons naturais, corpo e alma, por todos os dons sobrenaturais, temor de Deus, fortaleza, piedade, conselho, ciência, entendimento, sabedoria. É agradecer a Deus pelos dons carismáticos, oração, dom de línguas, discernimento dos espíritos, profecia. É agradecer a Deus no nível mais elementar, reconhecendo os benefícios que ele fez por nós. É agradecer a Deus no nível mais profundo, externando, vocalizando esse agradecimento em oração, e agradecer a Deus no nível mais profundo e vinculante, nos vinculando a responder com amor. A terceira finalidade é a chamada finalidade propiciatória ou reparadora, isto é de pedir perdão. Porque, embora nós adoramos o Senhor,
reconhecendo a sua grandeza, a sua infinitude, a sua magnitude, a sua realeza. Embora reconheçamos que ele tenha derramado tantas graças na nossa vida, muitas vezes nós falhamos em respondê-lo no amor. E a última finalidade é a finalidade impetratória, é a finalidade do pedido, é a nota mais típica da oração. E a missa é uma grande oração. É ali que nós vamos pedir, em primeiro lugar, as coisas necessárias para a nossa salvação. E, em segundo lugar, aquilo que é necessário para o nosso sustento humano. E veja bem, Cristo está presente na Assembleia Litúrgica. Quando nós oramos enquanto estamos reunidos na missa, a nossa oração se confunde com a oração de Cristo e chega até o Pai. Mas, para observarmos toda essa finalidade, perceba que não tem a finalidade de sentir bem, mas para observarmos toda essa finalidade, nós precisamos nos prepararmos. E como nos prepararmos para a Santa Missa? O Papa Pio X, pelo decreto Sacra Tridentina Synodos, em 20 de dezembro de 1905, apresentou algumas disposições requeridas para nós recebermos a comunhão. Ele diz assim, que nós temos que seguir certas condições. Primeira condição, estarmos em estado de graça. Meu irmão, nós precisamos estar em estado de graça, sim. Estarmos em graça com Deus, com a consciência tranquila, porque senão não podemos comungar do corpo do Senhor. Pode quem quiser falar isso para você, mas o ensinamento da igreja é: precisamos estar em estado de graça. Abra a tua palavra, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, para depois de Romanos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Abra lá. 1 Coríntios 11, versículo 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então, nós precisamos, sim, estar em estado de graça. 1 Coríntios 11, versículo 27 ao versículo 29. A segunda condição é ter reta intenção, isto é, não podemos comungar por vaidade, comungar por rotina, mas temos que comungar para agradecer a Deus, glorificar a Deus e nos santificarmos. A terceira condição é muito conveniente que estejamos livres dos pecados veniais. Veja bem, não é obrigatório, é conveniente estar livre dos pecados veniais, mas não é absolutamente necessário, porque a própria Eucaristia, que é o pão que nos fortalece, vai nos ajudar a vencer os pecados veniais. E também recomenda-se a diligente preparação e a ação de graças. Tudo isso é necessário. Estarmos em estado de graça, sem pecado grave, ter reta intenção. Como se preparar? Nós temos dois tipos de preparação. Nós temos a preparação mais externa e a interna. A externa é nos aproximarmos da Eucaristia com respeito, modéstia e atenção. Nos prepararmos com respeito é saber que ali, na palavra de Deus que estudamos na missa, é próprio Deus que exorta o seu povo. No corpo que comungamos na missa é o próprio corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Prepararmos com modéstia é o jeito de vestir, é o jeito de falar, é o jeito de olhar. Veja bem, não tem como participar de forma modesta da missa
se você que é homem está com a calça apertada a vácuo, deixando aquele pacote na frente. Não tem como. Não faz sentido. E não tem como você que é mulher participar de forma modesta da missa se você está com um decote lá no umbigo ou com as costas toda exposta, mostrando o início das nádegas. Não tem como. É preciso ter modéstia. Ou uma calça tão apertada que nós estamos vendo teu corpo inteiro. Só não estamos vendo a cor da pele. Mas tudo ali está sendo delineado, né? E com atenção. É preciso ter atenção. Não ficar disperso, olhando para um lado, para o outro, vendo o que o outro está fazendo. Se o outro está batendo palma na missa, está levantando a mão no Pai Nosso. Não, não é isso. E a preparação interna é nos identificarmos com Cristo que se mola no altar, oferecê-lo ao Pai e oferecer a si mesmo nele e por ele. É quando nós chegarmos para participar do corpo e sangue de Cristo, dizer: Senhor, pelo sacrifício infinito que tu ofereces ao Pai, por meio dessa missa, no teu santo corpo e no teu santo sangue, eu me ofereço juntamente com a minha família a ti, por meio deles. Isso é muito bonito. Ter fome e sede de comungar. Assim, nós sabemos que a finalidade da missa são 4 que estão aí. E como nos prepararmos para a Santa Missa. Que Deus continue nos abençoando e que nós possamos cada dia mais, sermos fiéis a esse Deus. E uma vez fiéis a Ele, recorrermos ao sacramento da Eucaristia, que é o sacramento da fé, o sacramento da esperança e o sacramento da caridade. Deus te abençoe. Não se esqueça, tem um questionário aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para que você possa clicar e possa responder as questões, tá bom? Fique com Deus. Feliz Ano Novo.